Olá, sejam bem-vindos para mais esse vídeo. Nesse vídeo eu quero me apresentar para vocês, eu quero contar para vocês o propósito desse canal, por que eu estou aqui. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica, eu sou crescida, nascida e forjada dentro do Evangelho. Sim, nasci na igreja, nunca me desviei, nunca tive uma escapadela, e eu sou da época onde fazer terapia era algo quase que visto como subversivo. Por quê? Porque muito se tinha essa questão da terapia ou dos psicólogos buscarem algo fora daquilo que é espiritual e, de repente, vamos dizer assim, isso poderia desagradar a Deus. Pois é, só que a vida anda, as coisas mudam, a comunicação muda, a tecnologia muda e no decorrer da minha vida, crescendo numa família de pastores, eu notei que algumas coisas eram um pouco incoerentes, como, por exemplo, às vezes pessoas que recebiam uma palavra, ou que recebiam uma oração, elas recebiam uma graça, deixa eu mexer aqui, acho que recebiam um milagre, mas depois de um tempo, às vezes essas pessoas voltavam para essa estaca zero. Como a minha família é muito grande, minha família tem já teve mais de 24 pastores na ativa, então a minha família se tornou como que eu posso dizer, um grande laboratório. Então eu sempre fui treinada desde pequena pelo meu pai, que não é pastor, a minha mãe é pastora, mas meu pai não. Então eu sempre fui treinada a observar as pessoas, a observar a vida delas e com essa observação eu pudesse extrair ensinamentos positivos e comportamentos negativos para que eu não repetisse. E, claro, não é o fato da pessoa estar na igreja, da pessoa ser pastor ou ser um líder, que ele está isento de errar. Ele não está isento de ficar doente, ele não está isento de duvidar. Todos nós somos seres humanos e a gente pode passar por isso. Só que nessa jornada algumas coisas não faziam muito sentido para mim. Por quê? Porque às vezes eu via essa questão. Pastores que pregavam o evangelho, pastores que pregavam prosperidade, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dono do ouro e da prata, e eram pobres. Ou pastores que oravam para as pessoas e curavam as pessoas, mas eram doentes. Pastores que restauravam famílias, restauravam casamentos, mas o seu próprio casamento estava de mal a pior. Pregava e trazia pessoas, tirava pessoas do mundo da droga, mas os seus próprios filhos estavam no mundo das drogas. Então isso não fazia sentido na minha cabeça. Isso para mim era muito incoerente. E quando eu me questionava, eu nem ousava a questionar isso em voz alta, porque era quase um pecado eu questionar isso em voz alta. Eu questionava isso sempre internamente, direto com Deus. Ou eu escutava o que as pessoas diziam, era sempre assim, mas isso é a vontade de Deus. E não fazia sentido, continuava sem fazer sentido. Então eu tive uma vida de busca de respostas sobre o porquê isso acontece, por que Deus permite. Inclusive uma das reclamações, uma das coisas que doíam o meu ouvido sempre, eram pessoas que estavam fora da igreja, fora do evangelho, que se diziam ateias ou que duvidavam da existência de Deus, dizendo se Deus existisse, não tinha fome, não tinha guerra, não tinha criança passando fome, criança sendo abusada. E de uma forma ou de outra, essas pessoas tinham razão. Então, eu fui atrás de respostas. Hoje eu tenho 40 anos e... 40 não, 44. E eu posso dizer para vocês que eu encontrei uma resposta. Uma das coisas que mais me motivou a criar este canal foi justamente... Há 6 anos atrás, eu me mudei do estado de São Paulo para o estado de Santa Catarina. Quando eu cheguei aqui, eu tive notícias de pelo menos 4 pastores, num período de um pouco menos de um ano, que se suicidaram. Quando eu comecei a atuar como terapeuta, eu recebi essas pessoas que também tinham a mesma fé que eu, e muitas vezes elas não diziam que elas eram cristãs, que elas eram evangélicas, que elas eram crentes, mas no meio do processo, só o diálogo, a forma como a pessoa conversa, já me dizia que ela era crente. E aí isso me indignava, por quê?
de um lado, a igreja dizendo que ansiedade, depressão, isso daí são problemas de pessoas que não têm Deus, e eu recebendo pessoas que eram pastores, que eram líderes ou que eram muito ativos dentro da igreja, com ansiedade, com depressão, com muitas dúvidas a respeito da vida, dúvidas inclusive a respeito do amor de Deus. Então isso me acendeu um alerta gigantesco. E em junho ou julho de 2021, eu fui 2021 ou 2020? 2021. Um ano depois do boom da pandemia, eu tive um direcionamento. E nada daquilo que nós fazemos, nada das habilidades que nós temos é para nossa glória. É para a glória e para a edificação do corpo de Cristo. Então eu fui chamada, eu senti um chamado dentro de mim de criar um treinamento exclusivo para pastores, onde ele encontra essas respostas. Por que que mesmo eu estando na casa de Deus, servindo a Deus, direcionando pessoas, eu ainda assim eu tenho problemas no casamento? Por que que os meus filhos ainda assim vão para a prostituição, vão para as drogas? Muitas vezes eles se comportam pior do que pessoas que não conhecem a Deus, ou se revoltam ou se tornam ateus. Então, eu senti esse chamado. E este canal será para isso. Sempre eu estarei conversando com você, que é filho de pastor, que é crente há muito tempo, que é pastor, que é líder de algum grupo. Então eu convido você a, de tempos em tempos, vir para minha casa, vir para o meu jardim, para minha sala, seja lá onde nós estivermos conversando, para que eu compartilhe com você essas respostas. Porque os seus liderados, os membros da sua igreja, eles vão atrás de respostas. Muitas vezes, a palavra, ela traz um bálsamo para a alma dessas pessoas. Mas pela infantilidade ou pelo desconhecimento, e aqui nós vamos atacar justamente isso, infantilidade espiritual ou infantilidade emocional e conhecimento, eu quero ajudar você, pastor. Porque o que eu tenho para dizer, talvez ele não seja para grande massa. Mas se eu conseguir atingir você, que você caminhe, você trilhe para o caminho do saudável, da cura, e não é porque você é líder, não é porque você é pastor, você sabe que você é carne e osso, você tem dor de barriga, você tem suas dúvidas. Eu quero conversar com você para que você multiplique esta cura. Ah, Violeta, mas Jesus não é a cura? O Evangelho não é a cura? Sim. Só que nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito. Muitas vezes a igreja trata o espírito, apenas o espírito. A pessoa vai tratar do corpo, ela que vai procurar um médico, vai procurar uma academia, vai se mover. E a alma? Quem é que trata a alma? Para isso, eu estou aqui. Para ensinar você, que é pastor, que já está direcionando pessoas de forma espiritual, para você curar o teu emocional e aprender a curar o emocional das pessoas também. Então, te vejo você no próximo vídeo. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever e não esquece de compartilhar com um pastor amigo teu, tá? Um beijo, abraço, te espero no nosso próximo vídeo. Tchau!